Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu venho tentando configurar essa câmera aqui já há algum tempo, aqui, mas eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade com isso. Bom, mas o importante aqui é o que nós vamos trabalhar, né? É o assunto que nós vamos tratar hoje, o que se refere ao Renascimento italiano. Eu me chamo Márcio, sou professor de História da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu costumava me relacionar muito à escola, inclusive porque passei 10 anos em uma escola na região onde eu moro, e então estava sempre, Márcio, professor da escola tal, até que percebi que a gente não fica numa escola para sempre, a gente vai pulando de uma escola para outra. Então, hoje eu estou nessa escola, amanhã eu posso estar em Bauru, posso estar em Itanhaém, posso estar em Santos, sei lá. Somos professores da Secretaria de Educação, né? E a Secretaria de Educação é grande. Se eu não me engano, são 5.000 escolas. Então, eu não tenho mais vínculo assim, com essa ou com aquela escola. O meu vínculo se tornou muito maior com relação à Secretaria da Educação. Então, como eu estou dizendo aqui, como comecei a conversar com vocês, vamos conversar sobre o Renascimento italiano. E aqui já faço uma observação. Renascimento italiano. Houveram renascimentos em outras partes da Europa. Comumente, vários historiadores vão analisar o Renascimento italiano, que vai ser algo próprio da Itália, por questões que eu vou mencionar mais tarde. Esse movimento artístico e cultural, ele é um fenômeno italiano, o que é também um modo muito estranho de falar Renascimento italiano, se a Itália ainda não existe no século XIV e no século XV. A Itália, junto com a Alemanha, vai passar pelo processo de unificação depois. Então, no século XV, o que nós temos são cidades como Veneza, Florença. Não é ainda a Itália país, não é um Estado nacional, mas eu posso dizer que é uma região onde, culturalmente falando, as pessoas do norte da Itália, do sul da Itália, se aproximam bastante, se aproximam em termos culturais, eu vou falar dessa forma. A questão comercial é muito importante ali para essa unidade cultural desse povo que é veneziano, ele é florentino, e mais tarde, com a unificação, vai se tornar italiano. Então, só fazendo esse adendo, no começo, a gente fala de um renascimento italiano, ainda não existe a Itália, mas é naquela região, onde hoje é a Itália, que esse movimento artístico e cultural ele começa. Essa aula é uma aula do primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio, de acordo com o currículo paulista. Por isso que eu estou fazendo questão de gravar essa aula, para que a gente possa começar uma discussão. A ideia é gravar uma primeira aula de um primeiro bimestre de cada ano. Ontem eu gravei uma do primeiro ano, hoje estou gravando uma do segundo, pretendo amanhã gravar uma primeira aula do terceiro ano do ensino médio. Depois, fechando esse primeiro ciclo do ensino médio, fazer uma primeira aula do primeiro bimestre do nono ano, uma primeira aula do primeiro bimestre do oitavo, depois uma do sétimo e, por último, uma do sexto. Vejam vocês que, embora as pessoas olhem os professores do Fundamental 2 e do Médio
como especialistas, aquele ali é professor de história, aquele ali é professor de geografia, aquela é professora de inglês. Nós somos professores polivalentes. Na academia, eu dou aula de Brasil, por exemplo, e me aprofundo em Brasil, faço minhas pesquisas em Brasil, falo sobre o Brasil, o que não me afasta a responsabilidade de conhecer a história de uma forma mais ampla, mas o meu trabalho é Brasil, por exemplo. Diferente de um professor do ensino médio ou do Fundamental 2, que hoje ele fala sobre Renascimento e amanhã, por exemplo, ele está falando sobre reforma religiosa na Europa. Então, nós, professores especialistas, professores de história, de geografia, de sociologia, nós também somos polivalentes, porque nós não podemos nos prender a um ramo do conhecimento da história e se aprofundar nele. O que não deve servir também como justificativa para que a gente não busque o maior número de informações que a gente puder sobre determinado período. Às vezes a gente trabalha tanto um período, Renascimento eu já trabalhei tantas e tantas e tantas e tantas vezes que para mim já é um assunto assim muito próximo a mim, já é algo muito particular meu e gosto bastante de falar sobre o Renascimento. O que acontece é que eu, como professor de História do Ensino Médio, falando sobre o Renascimento, jamais terei a capacidade de falar de forma técnica, de forma específica, como um professor que se especializou, que fez mestrado, que fez doutorado nessa área em especial. Então, eu não sou uma autoridade para falar sobre o Renascimento. Eu sou um professor de história que fala sobre vários temas, que vai atrás dessas informações, mas que nunca vai ser um especialista sobre esse ou aquele determinado assunto. Bom, deixa eu passar aqui para a questão das habilidades exigidas para os alunos a valorizar a diversidade dos patrimônios étnicos, culturais e artísticos, identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Olha, essa questão aqui da valorização da diversidade de patrimônio, ela é muito importante, porque nós temos patrimônios que são patrimônios culturais da humanidade que precisam ser protegidos porque contam uma história. Nós temos outros espaços de memória, como os museus, os arquivos, e algumas cidades que são a própria história viva, como é o caso de Roma, por exemplo, e manter esses espaços de memória, ter acesso a esses espaços de memória são muito importantes. Como disse o Milan Kundera, a luta contra o poder, ela também é a luta da memória contra o esquecimento. É através da memória, então, que nós podemos lutar na contemporaneidade por reparações, que a gente pode avaliar e analisar como eram as coisas num passado determinado e como as coisas são agora, quais foram os avanços que nós tivemos e quais foram os retrocessos, de onde partimos, de onde estamos, o que somos e o que deveríamos ser. Lendo o livro do Eduardo Giannetti recentemente, essa coisa do que somos e do que deveríamos ser, me bate muito a cabeça e me faz refletir bastante. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do Brasil, de uma maneira geral. O Brasil, com certeza, não é o pior país do mundo para você viver. Nós temos outros países piores. Mas somos o que somos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a impressão de que poderíamos ser algo diferente.
Então, muitas dessas discussões e desses debates, eles são próprios das ciências humanas. As ciências humanas têm como objeto de estudo um objeto que é volátil, que é o próprio ser humano, com suas contradições, com suas paixões, com suas formas de ver e de identificar o mundo. Nós, seres humanos, não somos um objeto exato, e é exatamente por isso que as humanidades elas acabam, através das suas metodologias próprias de cada disciplina, da história, da sociologia, da filosofia, levantando questões que levam a vários resultados, mas que são discussões muito importantes. Inclusive, no livro do Eduardo Janet, vícios públicos, não, vícios privados, benefícios públicos, é uma pergunta. Ele fala sobre como nós evoluímos no sentido aqui de transformação, como nós mudamos, principalmente nos últimos 100 anos, em termos de avanço tecnológico e científico, e a nossa moral ela permanece meio que estagnada, o que é um grande problema. A nossa moral parece que não acompanhou o avanço tecnológico e científico que nós experimentamos nos últimos 100 anos. E aí é um grande problema, porque você tem armas inteligentes, você tem bombas inteligentes, trucidando crianças na faixa de Gaza, amputando pessoas ou matando pessoas. Eu acho que abrir uma discussão sobre isso é muito importante. E uma discussão como essa só é importante se nós mantermos essa luta da memória contra o esquecimento. Não podemos esquecer no Brasil que houve mais de 300 anos de escravidão, não podemos esquecer no Brasil uma tradição autoritária, não podemos esquecer o passado colonial brasileiro, e não podemos esquecer também, mais recentemente, o golpe de 64 e várias outras questões. Bom, mas a nossa ideia aqui é, de acordo com as habilidades exigidas do aluno, valorizar a diversidade desses patrimônios étnicos e culturais. A partir do momento que eu valorizo essa diversidade desses patrimônios, eu estou valorizando também a memória dessas culturas, a memória dessas manifestações artísticas. E com isso eu consigo identificar que a cultura ela é diferente em cada sociedade, e que não existe uma hierarquia. Essa cidade tem uma cultura melhor do que a outra. Eu, quando era criança, ouvia dizer, por exemplo, que o Brasil não tinha cultura. Hoje eu acho esse tipo de fala que eu nunca mais ouvi, ainda bem, né? Nunca mais ouvi, mas vejo que esse tipo de fala é uma fala que carrega um preconceito muito grande naquilo que nos cabe, né? Que é a ideia do que é ser brasileiro, da nossa diversidade cultural, por conta da diversidade do nosso povo também. E eu acho que desenvolver essas habilidades nos alunos é algo muito importante. Vamos falar sobre o Renascimento, mas sempre com essa visão, né, de valorizar a diversidade desses patrimônios étnicos e culturais e artísticos, identificando-os em suas manifestações e representações de diferentes sociedades, no caso aqui, a sociedade italiana. Temos poucos slides. No final, eu guardei uma obra de arte para a gente discutir por alguns minutos algumas coisas. Uma tela do Michelangelo Buonarroti, que eu gosto bastante. Já trabalhei em sala de aula e se houver a oportunidade, trabalharei novamente. O objeto de conhecimento aqui para o segundo ano do ensino médio do primeiro trimestre é o Renascimento. Então, é isso que nós precisamos começar a discutir. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o que não é ou o que não foi
o Renascimento. Eu acho que começar pela negação é algo muito importante, porque a gente já fica de cara ciente de que isso ou aquilo não é aquilo que a gente imagina que seja. Primeiro que o Renascimento ele não representou assim nenhum tipo de revolução na Europa. Ele esteve ali centralizado na Itália, foi um movimento artístico. Alguns historiadores questionam até a questão filosófica por trás do Renascimento, que é a questão humanista, mas o Renascimento ele não trouxe nenhuma mudança profunda nas estruturas daquela sociedade. Então, claro que houveram mudanças, é claro que houveram transformações, mas essas transformações elas não foram suficientes para causar um terremoto na base das instituições italianas que estavam ali naquele momento, como nós vamos observar ao longo aqui da nossa apresentação. Então, começar a dizer que o Renascimento não foi uma revolução, ou seja, não foi uma mudança profunda nas estruturas daquela sociedade. O movimento renascentista, ele foi um movimento artístico e cultural que teve a ver com as mudanças que estavam ocorrendo na Itália naquele momento. Você tem as cidades se desenvolvendo, você tem uma classe burguesa emergente, e o que é importante falar também, que muita gente relaciona o Renascimento com a burguesia, mas a burguesia só vai ter mesmo esse poder de transformação, de mudar o mundo, a sua imagem e a sua semelhança, a partir das revoluções burguesas que acontecem lá entre o século XVIII e o século XIX, ou seja, alguns séculos depois do Renascimento. Não vejo aqui como falar, por exemplo, de um enfraquecimento da Igreja, mesmo após a Reforma. Por que mesmo após a Reforma? Porque você vai descobrir o continente americano. O continente americano vai representar uma espécie de expansão comercial ali para o nosso continente, mas vai representar também uma expansão cultural e religiosa da Igreja Católica, haja vista o trabalho que é desenvolvido aqui no Brasil pelas ordens jesuítas, pelas ordens da Igreja, o trabalho que eles vão desenvolver com os indígenas, né, com os povos originários aqui no Brasil. Então, nem mesmo no século XVI, da Reforma, a Igreja Católica ela vai perder o seu poder de influência. Claro que não vai ser o poder de influência da Igreja Católica do século XII, do século XIII. Ela vai passar por transformações. Nenhuma instituição permanece 100 anos a mesma coisa. E a Reforma ela foi um golpe direto na Igreja. Dividiu, inclusive, culturalmente a Europa, em países que eram protestantes e países que permaneceram católicos. Mas, se a gente pegar o continente americano, esquecer um pouco dos Estados Unidos e do Canadá, a gente vai ver que o resto da Europa é ibérica. É a Europa espanhola, que é católica, e é o Brasil, que é um país também católico, que, aliás, segundo estimativas, continua sendo um país católico, pode ser superado muito em breve pelas igrejas evangélicas, mas por enquanto nós temos um país aí que ainda predomina o catolicismo. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui, porque eu coloquei o meu notebook para carregar, preciso ver se ele está carregando aqui. Tá carregando. Então não vai correr o risco da gente perder aqui o fio da meada e o computador desligar de repente. Então, é muito constante
nos currículos de história, o Renascimento como um assunto que pode ser muito conhecido e também, às vezes, muito mal compreendido. Essa que é a questão. Falamos muito de Renascimento na escola, se eu não me engano, o Renascimento a gente fala também no 7º ano, se eu não me engano. Então, nos currículos de história fala-se bastante sobre o Renascimento. Mas o Renascimento também, ele é muitas vezes mal compreendido. O Renascimento ele está ligado a outros conceitos, como o humanismo e a própria reforma, que eu já falei aqui recentemente. O Renascimento é um momento histórico que produziu grande influência na formação do que chamamos de mundo ocidental. Isso aqui é uma visão que eu também contesto um pouco. E contesto um pouco por quê? Porque você fala de um movimento do século XV formando aquilo que nós podemos chamar de mundo ocidental. Ora, na minha concepção, o mundo ocidental ele é formado através do mundo grego, ou seja, através da antiguidade do mundo grego. É ali que o mundo ocidental é formado, através da filosofia, através do modo como lidamos com o cidadão, através do modo como lidamos com a política, através do modo como lidamos com nossos vizinhos, através do modo como lidamos com as ideias. Então, você pega o século XV, retrocede aí pelo menos uns 6, 7 séculos, para mim é aí que está sendo fundado o Ocidente. Não é no século XV renascentista. Eu acho que dá alcunha do Renascimento essa posição de que, olha, o Renascimento ele funda o mundo ocidental, na minha concepção, é um pouco de exagero. É um pouco de exagero porque o mundo ocidental já estava formado. Já estava formado desde Sócrates, Platão, Aristóteles, desde de toda essa intelectualidade grega, que depois será substituída pelo mundo romano, que dará início lá por volta do século X ao que nós vamos chamar de Idade Média. Mas a ideia do Ocidente já estava posta ali. O mundo grego ele era muito diferente do mundo oriental. E se pegarmos um mapa, infelizmente eu não separei um mapa aqui, o mapa do mundo grego no século IV a.C., por exemplo, compreendia várias regiões, inclusive as regiões da Sicília, onde é hoje a Itália. Então, alguns dizem que os gregos não fundam o Ocidente, os gregos são o Ocidente. Então, dar essa alcunha ao Renascimento é uma questão que eu não considero exatamente por conta disso, porque eu acho que o Ocidente, eu acredito que o Ocidente tenha sido formado antes. Claro que o que eu estou dizendo aqui pode ser discutido, pode ser debatido, você pode não concordar com a minha posição, não tem problema, a gente vai continuar a nossa discussão aqui naturalmente, mas na minha concepção não é o Renascimento que funda o Ocidente. Na minha concepção, quem funda o Ocidente é o mundo grego, pelo menos 5, 6 séculos atrás. Bom, dito isto, o Renascimento é um momento histórico que produziu grande influência na formação do que chamamos de mundo ocidental, que é o que já discutimos. Eu acho que é a Grécia que funda esse Ocidente e não o Renascimento necessariamente. Mas a palavra Renascimento ela surge já durante o século XIV, mas no início o seu sentido ele era religioso, significando a revitalização da alma através dos sacramentos. Então vejam que a revitalização da alma através dos sacramentos da igreja
eu não sou uma pessoa muito religiosa e também não sou católico, mas acredito que o maior sacramento da igreja seja o batismo. E o batismo, que representa o arrependimento dos seus pecados, para a Igreja Católica, todos nascemos pecadores por conta do pecado original. O batismo, então, é o perdão dos pecados. É uma criatura que, através do batismo, se torna um ser de Deus. Ele tem a centelha divina nele, através do batismo. Ele está livre ali daquele pecado, portanto, é como se ele estivesse nascendo novamente. Por isso a palavra renascimento. Você nasce com o pecado original, passa pelo processo do batismo e outros sacramentos. Eu estou falando aqui só do batismo, mas há outros sacramentos também, mas principalmente o batismo. A partir do batismo, então, você renasce. Você se torna uma outra criatura, se torna um outro povo, uma outra pessoa. Então, vejam vocês, aqui a palavra renascimento, no sentido de que você nasce uma coisa e depois do batismo se torna outra, portanto você renasce. Então já é uma palavra utilizada aí, pelo menos, desde o século XIV. No século XVI, o termo ele foi empregado e tem um sentido mais corrente. E que sentido mais corrente ele era esse? Para se referir às mudanças de consciência e nas formas de expressão artísticas do período. Ou seja, mudanças significativas de pensamento, mudanças na estética de produção artística desse período, elas serão muito importantes e serão relacionadas a essa ideia de renascimento também. Se você olhar as obras renascentistas, é incrível porque há uma gama de obras, nós vamos ver uma daqui a pouco, que são obras religiosas. Esses artistas renascentistas, eles trabalhavam sob comenda. Então, o mecenas, aquele que contrata a obra, ele contrata a obra visando que o artista reflita a sua ideia, reflita o seu pensamento. E você vai ver uma grande quantidade de obras religiosas se espalhando por aí. Por isso que essa ideia de que há um enfraquecimento da religião, há um enfraquecimento da Igreja Católica, não faz muito sentido para mim se você analisar o Renascimento como um todo, né? Sim, claro, você tem o desenvolvimento das cidades, você tem cidades como Veneza, onde o fluxo comercial é muito grande, as trocas de ideias por conta do comércio são significativas, mas ainda assim o Renascimento é um fenômeno que ainda mantém, ainda mostra para a gente que a Igreja Católica ela continua tendo ainda uma influência muito grande e vai continuar tendo por muito tempo ainda no século XV. Então, o Renascimento do século XIV toma forma de acordo com a consciência das mudanças culturais próprias do período, principalmente nas cidades italianas do século XV, como nós já falamos aqui anteriormente. Você tem uma burguesia que está em ascensão, mas é uma burguesia também que vai ter lá alguma relevância do ponto de vista político a partir dos movimentos de revolução burguesa a partir do final do século XVIII, pensando lá em 1789, a Revolução Francesa, por exemplo. Então, a burguesia, durante muito tempo, vai ser um grupo especial, vai ser um grupo de pessoas endinheiradas, mas vai ser um grupo que não tem voz política, vai ser um grupo que não terá as suas ideias levadas em consideração,
esse foi um grande problema na França, inclusive, principalmente depois que a França ajuda os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra, porque a França se endivida, o povo passa fome, a burguesia começa a perceber que naquela sociedade estamental, o terceiro Estado, do qual ela também fazia parte, era um Estado que era exprimido, né, por uma sociedade marcada aí por privilégios, privilégios da nobreza, privilégios da igreja e de um rei absolutista que não governava para o povo, mas que governava para si mesmo. E a partir então dessas características que essas revoluções burguesas elas vão mudar aí o cenário político, econômico e social da Europa entre o século XVIII e o século XIX. Aqui falar sobre uma importância da burguesia, como se a burguesia tivesse uma importância política, me parece ser muito cedo ainda. Nós estamos no século XV. Essas mudanças significativas dessa classe em especial, da burguesia, ela vai acontecer de fato aí a partir de 1789 na França e depois vai se espalhar aí pelo resto da Europa. As mudanças também significavam as mudanças de mentalidade do período com a ascensão da burguesia. Claro, a burguesia vai ascender e a burguesia não vai pensar como um padre, a burguesia não vai pensar como uma aristocracia, a burguesia está preocupada com a produção, a burguesia está preocupada com contratar pessoas para trabalhar para si. Então, a mentalidade burguesa ela começa a se formar ali no século XV, mas ela ainda não tem o poder de articulação que vai ser necessário, mais tarde vai ser necessário, para que ela pudesse tomar o poder. Só pensando aqui em uma revolução, quando a gente pensa revoluções burguesas, esse tipo de coisa, a gente pensa sempre em muito tumulto, muita baderna, muita morte. Eu nunca vi um processo revolucionário acontecer de forma pacífica. Eu não conheço, eu não sei dizer se em algum momento da história houve um processo revolucionário que não fosse violento. Então, essas revoluções burguesas do século XVIII e do século XIX são muito violentas, mas não podemos esquecer que antes desse processo de revolução burguesa, houve algo muito significativo para que essa revolução acontecesse de fato, que foi aí o advento do iluminismo. O iluminismo ele cria o suporte teórico que a burguesia precisava e que não tinha no século XV. Então, o iluminismo ele cria esse suporte teórico para que essa burguesia possa ir à luta e dizer, a partir de agora a gente quer que o Estado seja dessa forma. Não queremos um príncipe despota, não queremos um príncipe absolutista, nós queremos um governo dividido nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, por exemplo. Falar de que todos os homens são iguais, falar de liberdade, igualdade e fraternidade, são questões que são iluministas. Então, o iluminismo ele vai gerar esse suporte teórico que faltava à burguesia para que a burguesia assumisse o poder. Então, falar sobre os anseios da burguesia no século XV é tentar colocar o carro na frente dos bois. É uma coisa que ainda não é possível dizer. Claro, a burguesia ela vai surgir junto com o desenvolvimento das cidades, o comércio ali, cidades como Milão, Veneza, Florença, o comércio vai estar posto, mas o que nós não vamos ter ainda é um suporte teórico para que essa burguesia ela possa se identificar politicamente e se reconhecer como um grupo social capaz de trazer modificações aí, não só para ela, a burguesia, mas para o Estado de uma maneira geral. No século XV, falar sobre isso, para mim, ainda é muito, muito cedo. Bom, essa conexão com o humanismo
ou seja, a retomada dos estudos da Antiguidade Clássica, muitos autores não consideram mais o humanismo, a filosofia acadêmica do Renascimento. Ou seja, há um retorno às obras clássicas. Essas obras clássicas a gente pode identificar como obras que são latinas e também com obras que são gregas. E algumas, inclusive, serão absorvidas pela Igreja Católica. Por exemplo, a ideia do mundo das ideias do Platão é uma ideia que para a Igreja Católica era muito interessante, porque o que seria esse mundo das ideias para o Platão? Ou melhor, o que seria esse mundo das ideias para a Igreja, para o pensamento da Igreja aí do medievo? Seria a ideia do paraíso. Vivemos num mundo imperfeito, somos cópias de pessoas imperfeitas, e a perfeição está no mundo das ideias. Para a Igreja Católica, a perfeição, então, ela estava ali no paraíso prometido por Deus àqueles que assim o merecessem, aqueles que tivessem a salvação da alma merecida. Então, o retorno a essas obras clássicas, alguns autores depois começam a questionar essa ideia de humanismo como filosofia do Renascimento. É uma discussão interessante, mas hoje estamos falando aqui sobre coisas mais gerais, então não vamos entrar aqui muito nesse detalhe. O significado mais difundido do Renascimento como o rejuvenescimento cultural a partir das formas de expressão da Antiguidade Clássica. Já era usado por seus contemporâneos como Marcílio Fitino no século XVI. Ou seja, Renascimento como um rejuvenescimento cultural. Vamos só pensar aqui que muita gente olhava para o passado da Europa antes do Renascimento como um passado sombrio. Um passado onde você não falava de arte, você não falava de cultura, você não falava de política, você não falava de ciência, o que era também uma visão muito preconceituosa desses historiadores no século XIX. Por exemplo, aqui eu posso destacar que a historiografia do século XIX costumava olhar para o Renascimento como um momento de ruptura com a Idade Média, considerada então como Idade das Trevas, e você vai ter medievalistas como o Le Goff, o Perry Anderson, dizendo que não, olha, não era bem assim. O que seriam essas trevas? Se para os gregos a luz é o conhecimento, o contrário da luz, que são as trevas, o contrário do conhecimento é a ausência de conhecimento. Então, esses historiadores do século XIX olhavam de uma forma muito preconceituosa sobre o passado da Europa da Idade Média no século XV. Alguns, inclusive, acreditavam que houve uma ruptura com a Idade Média por conta do Renascimento. Muitos autores vão contestar essa ideia, não houve ruptura nenhuma. O Renascimento foi um movimento artístico, cultural, mudou a visão do homem em relação a si, em relação às coisas, mas as bases permaneceram medievais. Essa é uma visão defendida pelo Le Goff, uma decisão defendida pelo Perry Anderson, mas o que esses autores também defendem é que havia, sim, desenvolvimento científico e tecnológico na Idade Média antes do Renascimento. É que o século XIX, como eu falei ontem numa aula do primeiro ano do ensino médio, o século XIX ele é um século cientificista. Talvez o século mais científico que nós tivemos na Europa até hoje.
Então, para esses homens de ciência, olhar para o passado com olhos anacrônicos era fácil, né? Era até evidente olhar para esse passado com esses olhos mais anacrônicos. Ah, mas não vamos perder aqui de antemão a ideia de que o Renascimento não representou essa ruptura com a Idade Média. A Idade Média ela vai permanecer pelo menos até as revoluções burguesas, no meu modo de entendimento. É o século XV, o século XVI, o século da Reforma, o século da modernidade, o século que você descobre o continente americano e começa a explorar o continente americano. As bases feudais ainda estão postas ali. Se você olhar um pouco mais de perto o que era a França no século XVIII, você vai dizer que, olha, isso é feudal, isso ainda é, se é feudal, portanto, ainda é Idade Média. Para alguns autores, então, essa ruptura com a Idade Média vai acontecer só a partir da segunda metade do século XVIII para o século XIX. A Idade Média vai durar muito tempo ainda para alguns desses autores. O Nascimento ele representaria o retorno da arte mais pura e avançada, a arte greco-romana. Evidente as contribuições importantíssimas das artes gregas e romanas, tanto do ponto de vista da arquitetura, quanto do ponto de vista da cultura. O teatro é algo que a gente precisa falar. O próprio pensamento filosófico também, que vai ser utilizado pela Igreja Católica, principalmente Platão e Aristóteles, mas eles viam esse retorno a essa cultura e viam essa cultura como uma cultura avançada, como uma cultura pura. Então, voltar à antiguidade clássica greco-romana era voltar a algo que era superior àquilo que a Europa era até então, antes do Renascimento. Mais uma vez, uma visão radical, uma visão complicada, uma falta de olhar para esse período pré-renascentista com um binóculo um pouco maior, né, um pouco mais preciso, porque havia mudanças importantes na técnica. E aí, quanto a isso, leia Legoff, que ele fala bastante sobre essa questão e contesta essa ideia de que o Renascimento termina com a Idade Média e que para ele não faz muito sentido isso. Segundo Will Durant, os italianos chamaram o Renascimento o que consideravam a ressurreição do espírito clássico depois de 2000 anos de trevas. 2000 anos de trevas. Claro, mais uma vez, falando como o homem do século XIX, que eu não posso fazer, não tenho condições de falar como homem do século XIX, porque eu sou um homem do século XXI, mas posso olhar para o século XIX e dizer que o século XIX, com todo esse cientificismo, também era um século rodeado por uma série de preconceitos. As teorias raciais, por exemplo, que geraram o racismo que hoje permanece como ideologia, o que é muito pior, porque você consegue vencer com muita facilidade do ponto de vista científico, não tem como se sustentar, porque a ciência refuta ideias que não são verdadeiras, mas o racismo ele permanece, do ponto de vista ideológico, ainda muito atuante, espalhado por várias partes do país aí, haja vista o que muitas pessoas passam e andaram passando, muitos casos públicos, como o caso aí do Vini Júnior lá na Europa, ou seja, não é um assunto superado, não do ponto de vista ideológico, superado do ponto de vista científico, mas não do ponto de vista ideológico.
E isso é uma criação do século XIX. Então, embora você tenha um século que é científico, tecnológico, é um século crucial para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico da Europa, né, que mais tarde vai levar a alguns problemas, como nós falamos em aulas anteriores, a disputa por territórios africanos e asiáticos, a emergência da Alemanha como uma grande potência industrial, representando uma ameaça para a Inglaterra, isso vai levar aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, veja vocês que o século XIX é um século XIX que, embora seja um século cientificista, também é um século que carrega preconceitos que vão se arrastar, alguns até para o século XX, alguns vão chegar até nós hoje, no século XXI, e foram visões criadas aí por homens do século XIX. Veja vocês que 2000 anos de trevas, 2000 anos de conhecimento, de desconhecimento ou de ignorância, ter essa visão é ter uma visão um pouco ou muito preconceituosa sobre um período. Claro que hoje essa visão é contestada. A Renascença não é mais vista como uma ruptura com a Idade Média, como eu falei anteriormente, e nem essa é mais pensada como a Idade das Trevas. Ou seja, o Renascimento não representa uma ruptura com a Idade Média. Mas a Idade Média também não é vista mais como a Idade das Trevas. A idade a época do desconhecimento, do obscurantismo, da ignorância. Então, nem o Renascimento é visto como um período de ruptura e nem a Idade Média é vista como um período de ignorância, um período de falta de conhecimento, um período de insensatez, como muitos autores tentaram colocar no século XIX. Burckhardt, que é uma grande referência para se estudar a Idade Média, inclusive eu estou aqui com o livro dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa telinha aqui é muito, muito pequena. Aqui, ó. Jacob Burckhardt. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho. Sim. Cultura do Renascimento na Itália. Muito importante que o aluno leia esse livro, ou que pelo menos tenha conhecimento de que existe, né, esse livro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o outro. Aqui. Peter Burke, sim? Acho que está fazendo sombra aí. Peter Burke, O Renascimento Italiano, Cultura e Sociedade na Itália. O Peter Burke, aqui nesse livro, ele não avalia o Renascimento Italiano apenas por suas obras artísticas, por seus avanços em termos arquitetônicos, mas ele avalia todo um desenvolvimento social e cultural na Itália daquele período, por isso também é uma referência muito importante para se estudar esse período, né? Então, Burckhardt e o Jean Delamot consideram o movimento de reavivamento do pensamento da arte que deu origem ao Renascimento como a revitalização da vida urbana europeia já no século XII. Então, ou seja, vai haver o surgimento de cidades ali em várias partes da Europa, principalmente na Itália a partir do século XII. E quando você tem cidades, você tem comércio. Quando você tem comércio, você tem trocas comerciais com outros povos. Ali, a gente está falando aqui da Itália, principalmente com o Oriente, então você tem trocas culturais que são muito importantes aqui, porque essas trocas culturais geram conhecimento, essas trocas culturais geram acréscimo cultural, e isso, de acordo com o Burckhardt e o Delamot,
farão com que o renascimento então se torne possível graças a esse estado de situação, a esse fluxo grande de pessoas e de estrangeiros rodando ali numa mesma região, somente em cidades como Florença, Veneza, o que vai abrir espaço, então, aí para para o surgimento do Renascimento como uma expressão artística e uma expressão social, artística e cultural. Perdão. A gente fala do século XII, deu até uma separada aqui sobre um escritor, não é renascentista, ele não é renascentista, mas ele escreve bastante sobre Florença, que é o Boccaccio, quando ele escreve o Decameron. E já ali, naquele momento, o Boccaccio está fazendo uma crítica ferrenha, não só à sociedade da sua época, como ele também está fazendo uma crítica ferrenha às instituições religiosas, às igrejas, né, mostrando que os padres não eram o que diziam ser, mostrando que os frades não eram o que diziam ser, que as irmãs ali, as filhas de Cristo, também não eram o que queria ser, ou seja, era uma grande sociedade hipócrita. Essa aqui é a grande questão. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas essa relação da igreja, do que professava e do que de fato faziam, havia essa discrepância, essa hipocrisia, vamos colocar dessa maneira, com relação à igreja, à sociedade, ao povo, às pessoas e etc. Acho que Decameron, do Boccaccio, vale a pena ler. São, se não me engano, 10 novelas, o que dá em torno aí de 100 novelas, o livro inteiro. Confesso para vocês que eu li 90, né? Tá faltando ler mais 10. Eu já li quase tudo. Então, vou separar um tempo aqui na minha agenda aqui, vou terminar finalmente de ler Boccaccio, porque ele faz uma crítica muito contundente e a leitura é muito bem humorada em alguns momentos, outras vezes é um pouco mais pesada, mas é muito bem humorada. Para quem não conhece o contexto da história, a Europa está passando pela peste, as pessoas estão morrendo aos montes e algumas moças da aristocracia, algumas moças nobres, elas se refugiam num castelo e alguns rapazes se refugiam com elas. E por serem jovens, eles precisavam de algo que os divertisse. Então, o que eles faziam para se divertir? Eles passavam o tempo contando histórias. E são nessas histórias aí que o Boccaccio vai colocar a pimentinha ali sobre o que é a igreja de fato, sobre o que são os padres de fato, sobre o que são os padres, sobre o que são os milagres e assim por diante. É um livro que vale a pena ler. Tem até um artigo que eu não vou me lembrar agora, mas é sobre como a imagem de Deus é trabalhada por Boccaccio no seu livro Decameron. Agora eu não vou conseguir me lembrar exatamente qual é o nome do artigo, então não vou nem mencionar aqui, até me desculpe por ter mencionado, porque eu realmente não lembro. Aqui eu tenho até esse artigo em algum lugar aqui, pode ser que em uma outra oportunidade voltemos a falar sobre ele. O contexto histórico de surgimento do Renascimento está mais relacionado à crise do sistema feudal e ao sistema e ao surgimento do sistema capitalista na Europa Ocidental do século XIV. Essa crise se manifestou tanto nos campos econômicos, políticos, sociais, quanto no intelectual e cultural. Olha, crises no sistema feudal, nós vamos ter várias. Assim como nós tivemos várias crises no sistema capitalista. Não dá para eu pegar 1929, a grande crise do sistema capitalista, o capitalismo acabou ali.
Ou então, ali naquele momento, você abriu espaço para que o socialismo surgisse. Claro que vai surgir o totalitarismo, né, regimes que vão se proteger da crise do mundo capitalista, como foi o caso da Itália, como foi o caso da União Soviética, como foi o caso da Alemanha nazista. Mas, vejam, o capitalismo se reinventou e essas crises, que não foi só a de 29, o Hobsbawm fala isso, né, quando ele fala sobre, ele faz o apanhado de um período ali até a Revolução Industrial, ele vai falando sobre ciclos de crises do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista estava habituado a esse sistema de crises, e cada crise no sistema capitalista representa uma possibilidade de renovação do sistema, assim como, penso eu, o próprio sistema feudal passou por inúmeras crises também. Mas esse sistema ele não vai entrar em colapso no século XV. O Renascimento vai estar posto, a visão humanística do mundo também vai estar lá, mas não é por isso também que nós vamos dizer que, olha, essa crise aqui no século XV do feudalismo acabou com o feudalismo, o Renascimento rompeu com a Idade Média e assim, não é tão simples assim. Como eu falei lá no começo da nossa apresentação, o Renascimento ele foi um movimento artístico, né, e cultural. Ele não foi uma revolução. Então, teve crise no sistema feudal. Tá, mas o sistema feudal permaneceu. Mas a crise atingiu várias pessoas, mas a Idade Média continuou. Então, é isso que nós precisamos observar. O Renascimento foi um movimento artístico e cultural. Ele não foi uma revolução. Claro, transformou bastante as mentes e os espíritos ali do século XV. Mas daí a falar de revoluções, nós temos que esperar alguns séculos mais tarde, porque essas revoluções não vão acontecer ali naquele momento. O Renascimento, o Humanismo e a Reforma foram expressões dessa crise. Com relação aqui à Reforma, eu vou fazer uma observação só com relação à Reforma. A Reforma, que também não é uma revolução, ela acontece por uma divergência de ideias dentro da igreja. Dentro da igreja vai haver um rompimento em que algumas pessoas vão achar que o modo como a igreja estava tocando o seu negócio, tocando as suas ovelhas, precisava ser mudado. Martinho Lutero, por exemplo, era um dos que defendiam que a Bíblia, que é o livro que conecta o ser humano diretamente com Deus, que essa Bíblia tinha que ser traduzida para o idioma vulgar. O idioma da Igreja Católica era o latim, então você tinha que divulgar essa Bíblia para o idioma vulgar, para que as pessoas pudessem ter acesso aí ao conhecimento do que dizia a Bíblia, sem a necessidade de passar por intermediários. Não é o padre que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou lá, leio na Bíblia e descubro o que Deus está pedindo para que eu faça. E claro que um dos sucessos da Reforma Protestante foi, sem dúvida alguma, a invenção do livro impresso, né, pela máquina do Gutenberg, o que popularizou o livro. Foi uma tecnologia muito importante. Algumas pessoas chegaram a pensar que iriam perder o emprego. Os professores, que eram os donos dos saberes, que tinham as ferramentas, agora tudo o que o professor tinha, o aluno tinha capacidade de ter também, por conta da prensa. A gente vai... Foram preocupações infundadas.
que a gente chega hoje, no século XXI, o livro corre um sério risco de desaparecer, pelo menos do modo como nós conhecemos, com esses Kindle, e-books, que de verdade me deixam um pouco... Eu prefiro o livro físico ainda, né? Mas eu sei também que o tempo do livro físico está chegando ao fim e que a gente vai ter que se adaptar a isso, né? A gente vai ter que se adaptar ali a um e-book. Eu, particularmente, embora seja contra e-book, só esse ano eu li uns 8 e-book. Então não é uma coisa impossível, é uma questão de costume. A gente pode se acostumar a muita coisa. Jornal de papel eu já não leio pelo menos há uns 4 anos. Eu leio pela internet. Então são coisas que nós precisamos nos adaptar. Você tem a reforma protestante ela vai se espalhar pela Europa, vai começar ali pela Alemanha, depois você vai ter o anglicanismo acontecendo na Inglaterra, por uma questão ali complicada. Deixa eu ver se eu me recordo. O rei quer se separar da sua esposa, mas a Igreja Católica não permite o divórcio. Então, o rei rompe com a Igreja, a Inglaterra deixa de ser católica e se torna anglicana, que é um braço do protestantismo. Muitas coisas ali vão acontecer, né? Da necessidade de que os grupos sociais, então em ascensão, tinham para explicar seu papel no universo, sem recorrer às explicações católicas e feudais, representantes de uma ordem que contestavam. Podia até haver o contestamento da Igreja Católica, mas ela não perdeu a sua importância por causa disso. Grande parte das obras do Renascimento são obras religiosas. Quem mais financiou o Renascimento foi a Igreja Católica. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Bom, o Renascimento é a forma de concepção do mundo que começava a aparecer entre os ascendentes burgueses urbanos, razão pela qual a Itália rica, comercial e urbanizada foi o ponto de partida e o ápice desse movimento. Para essas mudanças era necessário dinheiro e os artistas do período trabalhavam sobre encomenda. Pois é, aqui eu fico pensando um pouco sobre a capacidade de financiamento que a burguesia tinha aí para exigir obras que expressassem sua visão de mundo. Talvez a minha visão esteja sendo limitada, porque o Renascimento que eu conheço é um Renascimento onde as principais obras elas são católicas, elas são religiosas. Talvez eu tenha que me aprofundar um pouco mais para ver essa questão da obra burguesa. Onde que essas obras burguesas aparecem, como aparecem, já que você tem vários grupos que financiam esses artistas que trabalham sob encomenda, né? Bom, a classe média começava a contestar as extravagâncias de um clero muito mundano e influenciou as transformações mentais aliadas à capitalização de banqueiros, comerciantes, burgueses da própria igreja, enriquecidos com o próprio comércio com o Oriente. Então nós temos a Itália que é uma região rica, é uma região que precisa se expressar e expressar as novas ideias. Então você vai ter burgueses, banqueiros, a própria Igreja Católica expressando essas ideias. Um fato curioso com relação à obra de arte é que a obra de arte ela explica com imagens aquilo que o povo não era capaz de compreender com palavras. Sim? Você tem um povo que é analfabeto. Então, pense na importância
que há aí na comunicação com as pessoas, já que essas pessoas são analfabetas, já que essas pessoas não leem. As imagens falam muitas coisas. E a última imagem que eu vou passar aqui para vocês, que nós vamos trabalhar também de forma bem rápida, vai deixar isso muito claro. O norte da Itália, principalmente Florença, de acordo com Duran, a influência do Império Romano nunca foi totalmente destruída. O latim ainda estava vivo, a região mais urbana, industrializada da Europa, e também Florença ela não conheceu o feudalismo clássico. Então, o norte da Europa ela estava mais, como é que eu posso dizer, distante dessa influência do feudalismo, dessa influência da igreja. Ela tinha mais liberdade de pensamento e de visão de mundo nesse sentido, de acordo com o Duran. O intercâmbio com outros povos tiveram grande importância nos italianos do norte. As trocas comerciais, outros povos, os povos que vinham do Oriente, que traziam ideias do Oriente e que levavam ideias daqui para lá, também precisa ser levado em consideração nesse sentido. Havia constantes lutas de facções no interior de Florença, e essas lutas se transformavam em uma disputa diplomática, em que o financiamento das obras de arte garantia prestígio aos envolvidos. Milão, Veneza, Florença, Nápoles, Roma também viviam em conflito, mas lutavam de modo mais diplomático através do financiamento da arte, se tornando grandes polos artísticos. Grandes nomes do período como Michelangelo e Rafael e algumas obras mais famosas do Renascimento, como a Capela Sistina, foram financiadas por esse tipo de disputa de poder e influência. Eu vejo vocês, havia sim uma luta, uma batalha ali entre facções diferentes dentro dessas cidades, mas não era uma luta em que você pegava a espada para derramar o sangue de alguém. Você disputava de forma mais diplomática. Olha, aqui está a Capela Sistina e aqui está o meu poder. Sabe, a arte como grande demonstração de força e de poder. Isso era algo que vinha acontecendo na Itália renascentista nesse período. Quero pegar aqui esse quadro, é um quadro conhecido por muitas pessoas. Você tem aqui, esse quadro é pintado pelo Michelangelo Buonarroti, está na Capela Sistina, atrás do púlpito. Dá para nós enxergarmos aqui algumas figuras. Bem aqui no centro, eu não tenho como marcar isso daqui. Será que tem um marcador aqui? Deixa eu ver se isso daqui é um marcador. Não é um marcador, não. Apertei errado aqui. Eu preciso aprender a usar esse negócio aqui, de verdade. Mas se você pegar aqui no centro, você vai ver a imagem de Jesus Cristo. Ele está bem no centro da imagem. Aqui em cima você tem os anjos, alguns descendo para puxar as almas que estavam descendo para o inferno, e algumas almas já desesperadas. Tem uma aqui, a imagem não é muito boa, porque é muito pequena. Eu tenho essa imagem muito maior, e olho para ela todos os dias, mas você tem até a figura de Caronte aqui. Veja a referência à antiguidade clássica. O barqueiro aqui embaixo, né, Caronte. Você tem a cruz, que é um símbolo cristão, aqui, e você tem um sujeito aqui em cima. Eu estou apontando com o dedo, mas não está adiantando nada, porque você não está vendo o que eu estou apontando aí, né? Eu poderia estar apontando com alguma outra coisa. Será que se eu apontar com o mouse, será que ajuda? Ó, Jesus, vamos ver se ajuda se eu apontar com o mouse. Jesus, Caronte, e um ser nu, que está descendo para o inferno, que fecha os olhos, né, porque não quer ter consciência aí da sua desgraça. Aqui é o juízo final, onde tudo já aconteceu, onde todos já foram julgados. Essa é uma tela maravilhosa do Michelangelo Buonarroti.
eu finalizo aqui essa minha aula sobre Renascimento com essa imagem do Michelangelo. Eu espero que essa aula tenha sido útil a você e espero também que você assista à próxima aula, que vai ser a primeira aula do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Vou fazer isso até o sexto ano. Depois eu vou dar uma parada e vou fazer alguns levantamentos. Então é isso, gente. Por hoje é só, é o que nós tínhamos aqui para estudar. Espero que vocês tenham conseguido ver com o mouse, ó, Jesus aqui, Caronte aqui embaixo, o ser que se desespera porque está descendo para o inferno. Tinha uma figura aqui também, que agora eu não consigo identificar aqui, do Arcanjo Miguel. Do Arcanjo Miguel ou é o Arcanjo Rafael? Eu não lembro exatamente. Mas tem trabalhos interessantes sobre essa obra. Trabalhos de mestrado, de doutorado muito interessantes sobre essa obra. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e a todas. E a gente se vê na próxima. É isso aí. Até.